aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do edicas.com. Hoje nós vamos criar este projeto aqui, onde nós exploraremos o efeito Beam do After Effects e claro, também criaremos um visual bem bacana para a nossa composição. Vamos então ao que interessa, criar uma nova composição, chamar ela de efeito Beam. Vamos colocar aqui um retângulo, desenhar ele aqui. Vou colocar com gradiente, radial gradient. Eu já tenho as cores que eu quero, um tom de azul mais claro para o centro, só vou mudar aqui o gradiente. Vou adicionar também um polígono, que no caso vai ser um hexágono. Ele vai criar um pentágono, que nós vamos mudar aqui no Polystar o número de pontos, de vértices, vai transformar em um hexágono. Vou mudar aqui o fio para uma cor sólida e vou colocar aqui a cor branca, deixar esse aqui com 15%, sem bordas. Vou escrever aqui os textos, dicas, vou mudar a cor dele para um amarelo, posicionar ele aqui, e o que nós vamos precisar fazer é mudar esse anchor point dele para este vértice do nosso hexágono. Esse vértice é o que nós vamos utilizar depois para linkar o efeito Beam. Vamos posicionar aqui exatamente no ponto. Vou duplicar esse texto, mudar ele para scripts. E vamos repetir esse processo para todos os outros textos. Eu vou passar aqui rapidinho. Pronto, com todos os textos criados e os anchor points colocados em cada um dos vértices do hexágono, já temos os textos prontos. Agora vamos inserir um novo sólido, um sólido preto, e vamos inserir aqui o efeito Beam. Vou pesquisar aqui. Ele vai criar essa linha que vai desse ponto até esse ponto. Claro, vou ter que ajustar aqui, colocar aqui em 100. As cores para branco. Vou ajustar o thickness para 4. Aqui o ending também para 4. O softness vou deixar em 5%. E para que nós ajustemos os pontos, nós precisaríamos colocar esse starting aqui e o ending aqui. Porém, nós vamos fazer isso de uma forma que esse Beam Effect esteja ligado ao dicas e ao script aqui. Por isso nós vamos abrir a posição do dicas e do scripts e vamos segurando o Alt aqui no starting, linkar o starting com o position do dicas e aqui o ending vamos linkar com o position do scripts. Dessa forma, quando nós movermos aqui o scripts, a linha vai seguir exatamente a posição que nós determinamos para o anchor point. Agora nós precisamos fazer isso com todas elas, linkar duplicando aqui e apertando o U, mostramos apenas as propriedades que tem alguma expressão ou algum keyframe. E vamos aqui abrindo a posição de cada uma delas. No caso dessa segunda aqui, vamos linkar com o starting com scripts e o outro com o position. E vamos fazer isso com todas. Vamos lá, vou passar rapidinho aqui. E pronto, nós já temos o hexágono aqui desenhado. Vamos animar esses elementos. Apertar T para abrir a opacidade, criar um keyframe aqui. Voltar para o começo, botar em 0. E esses outros, os textos, eu vou mais 5 frames, até 15, e vou abrir o position e o scale deles. Vou criar o keyframe aqui, vou voltar para o começo, botar em 0, e vou colocar o primeiro deles aqui exatamente no centro. Vou pegar então esse position aqui
Ctrl C e Ctrl V nos outros. Vou também já aproveitar e colocar aqui esse último keyframe aqui deles com o Easy Easy. Vamos ver como é que ficou. Bom, agora nós vamos deixar essa animação mais aleatória, fazer com que alguns textos comecem antes que outros. Vou começar pelo dicas. Vou colocar aqui o tutoriais, usando colchetes a gente vai posicionando. Aí então, truques, scripts, freebies e por último, inspiração. Todos esses elementos, eu vou começar eles aqui em 2 frames da composição, não exatamente no início. Nós já vamos ter parte da animação. Vou colocar esses elementos aqui, ativar o Motion Blur. Vou colocar eles utilizando aqui o Pre-Compose, vou colocar todos eles em uma nova composição. Para que isso, nessa composição aqui, eu possa trabalhar melhor com eles, por exemplo, diminuir os elementos. Agora eu vou duplicar esse shape, girar ele, duplicar mais uma vez e diminuir o tamanho dele. Girar ele mais um pouco maior, deixar um pouco maior ainda, ajustar melhor aqui, assim. Vamos animar também esses shapes duplicados com 15 frames também, mas vamos colocar aqui frames apenas na escala. Colocar aqui em 0 no início, mudar aqui para Easy e vou posicionar eles aqui em cerca de 6 frames para começar. Vou distanciar eles com 3 frames entre cada um. Aqui no centro vou escrever aedicas, ajustar aqui, colocar a cor para um cinza escuro, colocar aqui, ajustar aqui, posicionar o Anchor Point, duplicar esse texto, escrever aqui o slogan, diminuir ele, mudar aqui para branco, posicionar aqui no lugar certo, vou linkar ele com o Aedicas, colocar ele no centro, vou fazer uma animação para ele também, 15 frames, no Scale, 0 aqui, ele também aumentando, e vou posicionar ele aqui mais para o final da animação, aqui assim. E agora vamos apenas para mais um pequeno detalhe, nós não vamos deixar esse final assim 100% parado, eu quero que tenha um pouco de movimento aqui nesse final, e para isso nós vamos aqui no Pre-Comp, adicionar uma expressão, segurar Alt aqui e colocar o Wiggle 0.5,20. O primeiro número é a frequência e o segundo número é a intensidade com que essa expressão modifica o position. Vou colar ela em todos os positions aqui, né? Sempre clicando e segurando Alt, colando. Colando em todas, vou aqui colocar essa mesma expressão, não a mesma, mas vou modificar aqui para 0.25 nos hexágonos também. E aqui 15 de intensidade. Copiar para esses outros. Colocar aqui também no Aedicas, só vou mudar para 0.5 e aqui 10. Vamos ver como é que ficou. Assim nós temos um leve movimento no final, para que a composição não tenha esse aspecto tão parado. Tem esse movimento aqui, tipo, flutuando. Por fim, vou adicionar um Adjustment Layer. Vou colocar aqui. E vou fazer algumas correções de cor. Modificar um pouco a cor.
deixar com cores um azul um pouco mais vivo e mais bacana. E muito bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor, compartilhem. Não deixem de acessar o blog semanalmente. Quem puder, curta a nossa página no Facebook. Siga-nos pelo Twitter. Não deixe de acessar semanalmente o eidicas.com. Lá no post desse tutorial você vai poder baixar o projeto. E valeu, galera. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tchau, tchau.